Olá! Segurança pública, sem dúvida alguma, é uma das nossas maiores preocupações. Os índices de violência são alarmantes no país. A Comissão de Constituição e Justiça escolheu esse tema para debates entre senadores e especialistas. Nós temos uma imensa dificuldade de obter informações sobre criminalidade, dados, informações, estatísticas. Eu divido o sistema de segurança pública num sistema de prevenção, um sistema de repressão, o judiciário que julga e o penitenciário que ressocializa. Esses segmentos não se falam. Eu prefiro socializar nossas crianças na escola do que tentar ressocializar nossos jovens adultos em um presídio. O Ministério da Justiça e o Tribunal de Contas da União podem unir forças no combate à criminalidade. O governo está criando uma política nacional e o TCU acaba de fazer uma auditoria dos estados. Acompanhe. O tribunal fez uma ampla auditoria na área de segurança pública com a participação de 20 estados. Vinha oferecer esse trabalho para que o Senado debatesse a questão da segurança pública, que ela se agrava a cada dia que passa nesse país. A triste realidade é evidenciada por cerca de 60 mil homicídios, é uma taxa de 30,5% de homicídios para cada 100 mil habitantes. Segundo o dado da Organização Mundial da Saúde, de 2015, divulgado em 2017. Para se ter uma percepção da gravidade que este número representa, países vizinhos como a Argentina, Chile e Uruguai têm índice inferior a 8 homicídios em cada 100 mil habitantes. Eu cheguei na Senasp em outubro do ano passado e a primeira pergunta que eu fiz foi: onde está a nossa Política Nacional de Segurança Pública? Tá? E eu descobri que ela não existia fisicamente, formalmente. Elas são documentos esparsos e nós, a partir desse momento, nos procuramos em formalizar essa política. E estamos tentando desenvolver uma política, juntamente com o Conselho de Desenvolvimento Social e Econômico, onde foi um dos temas escolhidos por esse conselho para ser debatido. E outro tema foi o não contingenciamento do orçamento da segurança pública. Hoje, segurança pública não se faz sem um orçamento, sem uma segurança orçamentária. Eu trouxe uma minuta, os temas principais que vão direcionar essa Política Nacional de Segurança Pública, que é um conjunto de princípios, diretrizes e objetivos de segurança pública para ser implementado nos 3 níveis de governo, de forma integrada, coordenada. Hoje, a segurança pública não se faz sem a integração da União, do Estado e do município. Então, ela tem que ser realmente de forma integrada e coordenada. Outro ponto é a formação e a capacitação continuada dos profissionais de segurança pública, em consonância com as bases curricular nacional e a matriz curricular nacional. Eu sei que a segurança pública ela é diferente em cada estado tem a sua peculiaridade, mas a formação do profissional de segurança pública ela tem que ser uma formação única que ele possa utilizar. A Força Nacional ela faz isso de uma forma bem interessante. Ela traz o militar, o policial estadual, faz um curso de nivelamento e ela padroniza isso tudo. Fortalecimento das instituições de segurança pública por meio de investimento, desenvolvimento de projetos estruturantes e de inovação. Sem projetos estruturantes para a segurança pública, nada se faz. Então, nós temos que reestruturar, ver aquilo que é importante ser feito. Um criminoso que comete um crime em Brasília e repete o mesmo crime em Minas, se nós não tivermos um banco de DNA, certo? Uma polícia investigativa que possa fazer esse link através de bancos de dados integrados, o crime se perpetua. Sem inteligência, nada se faz. A inteligência, nós vamos estruturando toda a parte de inteligência. Quando eu cheguei na Senasp, nós tínhamos uma coordenadoria de inteligência, nós fizemos um trabalho de reestruturação da Senasp, o decreto 9.150 de 2017, publicado no dia 4 de setembro, ele entra em vigor agora no dia 5 de outubro. Tá? E ele reestrutura a Senasp não só com o braço da Força Nacional,
mas como uma diretoria de inteligência atuante e uma diretoria de operações, que vai coordenar toda essa área de segurança pública. Precisamos ter uma segurança orçamentária. Temos que ter segurança orçamentária. Não adianta acontecer o que aconteceu esse ano. Nós tivemos um orçamento, fazer um planejamento e, durante o ano, houve um corte de 56% do orçamento destinado à segurança pública. Então, sem segurança orçamentária, não se caminha. Induzir o intercâmbio de informações e inteligências voltadas aos crimes transnacionais com os países vizinhos. Sem informação não se combate. Não, é impossível, numa fronteira de 18 mil quilômetros, você combater pontualmente. Se não tiver informação, isso não se faz, não se consegue. Recompor os efetivos dos órgãos federais ligados à segurança pública, não só dos órgãos federais, mas estaduais. Tem estado que a Polícia Militar está com cerca de 70% do seu efetivo, né? E há estados que a Polícia Civil está com cerca de 28% dos seus efetivos. Então, os estados têm que se voltar para as suas polícias e ter todo um trabalho de um planejamento estratégico para recompor, né, os seus efetivos. Rever e propor alterações legislativas, tanto na área penal, processual penal e na execução penal. Fazendo um comentário, entrando num táxi em Nova York, estava escrito assim: assalto a taxista sujeito a 25 anos de reclusão. Então, tem que ter todo um... né, além disso, é um viés que pode ser alcançado. Falta de integração entre as polícias, dificuldade de obter dados estatísticos, menor investimento da União na segurança pública. Com a palavra, o TCU. Esse trabalho específico do relatório sistêmico da segurança pública, né, que o tribunal apreciou em 2016, né, elaborado em 2015 e 2016, eu posso resumi-lo aqui em 3 pontos, que eu anotei aqui em 3 pontos, né? Primeiro, uma questão orçamentária, né, de evolução de gastos do Estado brasileiro na segurança pública, que mostra que esses gastos evoluíram aí entre 2010 e 2014, cerca de 19%, 20% dos gastos totais, né, saindo de 68 bilhões a indo a 81 bilhões em 2014. Né? E, nesse período, o que se percebe é que os gastos da União diminuíram, né, dentro dessa composição de gastos dos entes federativos. Né? Uma das explicações pode ser a questão das calamidades públicas, né, que diminuíram entre 2010 e 2014. Né? E o aumento da participação dos estados foi grande nesse período, e principalmente dos municípios. Né? O gasto dos municípios aumentou cerca de 123%. Né, nesses 5 anos, 2010 a 2014. Né? Uma explicação pode ser também a criação de guardas municipais. Né? Cerca de 20% dos municípios brasileiros criaram suas próprias guardas municipais, provavelmente motivados pelo incentivo de receber recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Nós tivemos uma grande dificuldade em consolidação das informações orçamentárias, porque não há uma uniformidade de classificação dessas informações. Né? Então, mesmo essas informações que eu relatei aqui, de aumento de gastos de segurança pública, pode ser que ainda haja algum desvio por falta de uniformidade de classificação de gastos dentro da contabilidade pública. Bom, dentro do relatório, nós identificamos também 3 dificuldades, né, na abordagem da questão da segurança pública, e são questões estruturais. Tem uma questão de federalismo, que a Constituição ela não atribui competência para o governo federal, maiores competências ao governo federal dentro da segurança pública. Então, existem proposições legislativas como a PEC 33 de 2014 e a PEC 51 de 2013, né, se não me engano, que trazem essas competências constitucionais para a União, competências concorrentes, competência concorrente e competência comum, né, para legislar sobre segurança pública. A segunda questão importante é a questão de articulação e integração, a questão das polícias, militares, civil, do Ministério Público, a Defensoria Pública, o Poder Judiciário, né, as administrações penitenciárias estaduais,
ou seja, esses atores que compõem o sistema de justiça criminal, eles têm que atingir o maior nível de integração, de cooperação, para que não haja iniciativas isoladas e atuações isoladas, né, de menor eficiência, de menos resultado. E um terceiro aspecto, que é o aspecto que eu deixei por último, porque nós julgamos que é um dos mais importantes, se não o mais importante, uma questão de sistema de informação. Né? Então, o primeiro passo, o primeiro ponto de uma política pública é o diagnóstico da situação, da realidade que se quer transformar, para que se possa identificar as causas. E nós temos uma imensa dificuldade de obter informações sobre criminalidade, dados, informações, estatísticas. Outro aspecto interessante, importante, né, que o senador Wilder Moraes comentou, sobre a baixa resolução dos homicídios, né, entre 5% e 8%. Né. Essa questão é uma questão importantíssima no sentido de que o registro criminal, ele depende, entre outros fatores, da confiança que a sociedade tem na autoridade policial. Na medida em que essa confiança é pequena, os registros criminais, eles passam a não refletir a realidade, ou se distanciam cada vez mais da realidade, porque o cidadão não confia que a polícia vai esclarecer aquele crime. Né? Então, essa baixa resolução dos homicídios, especificamente, pensando no crime mais gravoso, né? Ela contribui para uma baixa credibilidade das polícias e é um ciclo vicioso, né, que faz com que o resultado da política pública seja cada vez pior e menos efetivo. Pensou em armas? Então vamos lembrar do Estatuto do Desarmamento. Pensou em tráfico de drogas? Então vamos falar no combate ao crime na fronteira. Mas eu acho que nós temos que debater uma questão de origem, né, mais até do que de fundo. Onde está o real problema da segurança pública e da violência no Brasil? Alguns falam que é questão orçamentária, que é questão financeira. Tenho minhas dúvidas a respeito disso. Há muito tempo, não é de hoje, que o Brasil deixou de ser terra da cordialidade, terra de gente boa perante os olhos do mundo, para ser uma terra de ninguém. Uma terra arrasada, onde o que impera é a violência. Acho que todos nós sabemos que a violência agora é um problema de âmbito nacional, mas que também já atinge os pequenos municípios, sejam nas caixas eletrônicos destruídos, sejam nos assaltos onde hoje os bandidos fazem cidadãos de bem, comuns, pacatos, de reféns. A violência, ela está por todo canto. Nós temos hoje, presenciado pela mídia e pela imprensa, um combate muito forte, principalmente nos estados, no que se refere ao destino, ou seja, aos grandes centros, Rio e São Paulo. Mas nós estamos nos esquecendo de resolver o problema na outra ponta. Nós temos duas pontas. Nós temos a ponta do destino, onde chega o narcotráfico, o tráfico de drogas, o tráfico de pessoas e etc. E nós temos do lado de cá, da origem, por onde essa droga entra. E aí eu me refiro às fronteiras. Eu venho do estado que se chama Mato Grosso do Sul, que foi considerado pela ONU, Organização das Nações Unidas, como o maior corredor de narcotráfico da América do Sul. Este estado, juntamente com outros 10 estados da Federação Brasileira, eles fazem uma fronteira seca de 17 mil quilômetros. É por ali que passa toda a sorte de tráfico que vai gerar, no mínimo, por baixo, 60% da violência das nossas grandes cidades. Nós temos, e foi criado em 2011, um sistema chamado CISFRON, que é o Sistema de Monitoramento de Fronteiras no Brasil. Esse sistema, ele tinha um orçamento de 12 bi por 10 anos, 1,2 bi por ano de investimento, para que até 2020 nós tivéssemos, senador Wilder, através de satélites, aviões, monitoramento, um rastreamento, um raio-x e um combate efetivo, ou seja, colocar o pouco do dinheiro que temos de forma eficiente e eficaz no combate na origem, porque uma vez que a droga, o tráfico de armas passa pelo corredor de Mato Grosso do Sul e chega em São Paulo, acabou, ele se espalha pelo país afora. Todos os anos, esse recurso de 1,2 bilhão é contingenciado. Recentemente, colocamos no orçamento, ao invés de 1,2 bi, colocamos no orçamento
foram 427 milhões. E desses 427 milhões, presidente, para este ano, já foram contingenciados 166 milhões. Nós estamos falando que não tem mais que 290 milhões para serem investidos esse ano. Aí poderíamos dizer o seguinte, mas é o problema da crise econômica, é um problema da crise social. Só que dados oficiais mostram que um pouco a mais recursos, se o Comando Militar do Oeste, no nosso caso, lá da região, aumentar em 1,5% a eficiência do seu trabalho, isso com dados comprovados, eles conseguem combater essa violência, diminuindo, pelos dados do IPEA, o valor absurdo que se gasta com violência no Brasil é de 5% do orçamento, diminuindo em 15 bilhões por ano. Ou seja, o programa mais do que se paga e ainda ajuda a diminuir o gasto que o Brasil tem em relação ao nosso PIB com a violência. Não adianta fazermos projetos, não adianta aumentarmos pena, não adianta acabarmos com a progressão, não adianta reduzirmos a maioridade penal, não adianta colocarmos arma nas mãos do nosso produtor rural, não estou dizendo que isso não seja necessário, se nós não fizermos mais com o pouco que temos. É este desabafo que faço em nome do meu estado, que tem em Ponta Porã, e com isso eu realmente encerro, presidente, em Ponta Porã, divisa com o Paraguai, junto com Pedro Juan Cabaleiro, o maior número por habitantes de homicídio, enquanto o número de homicídios em São Paulo é de 9 para cada 100 mil habitantes, no Rio de Janeiro é de 21 para cada 100 mil habitantes, no meu estado, em Ponta Porã, com Pedro Juan Cabaleiro, o número de homicídios por 100 mil habitantes é mais do que o dobro do Rio de Janeiro, é de 48 homicídios, brasileiros como os cariocas. Lá se faz gestão, lá se coloca as forças armadas, na fronteira deixa-se desguarnecida para, infelizmente, fazer da fronteira, que teria que ser uma fronteira a unir povos e identidade e ajudar economicamente a todos nós, fazer dessa fronteira uma terra arrasada, uma terra de ninguém. A questão do CISFRON, que ela bem tocou aqui, nós já auditamos o CISFRON, esse sistema. Ele, nesse momento, ele está desenvolvendo um projeto piloto no estado do Mato Grosso do Sul. Nós identificamos algumas falhas de gestão do projeto por parte do Exército, embora, no mérito, o projeto seja muito relevante, muito importante para a segurança da fronteira. Né? O Tribunal também tem uma auditoria de fronteira que está sendo conduzida pela Regional do Mato Grosso do Sul, e vários aspectos que merecem ser desenvolvidos. Um deles é o próprio sistema prisional dos estados de fronteira, né? Como, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, que ele é onerado por um canal, né? Então, o estado do Mato Grosso do Sul ele tem um ônus enorme no seu sistema penitenciário por uma questão que não é específica do estado do Mato Grosso do Sul, que é por uma questão nacional, que é o tráfico de drogas e os crimes transnacionais. Né? Outro programa de governo que tem a ver com essa questão de fronteira é o programa Calha Norte, do Ministério da Defesa, né, que é um programa que vem aumentando seus gastos também bastante nos últimos anos, que é executado por meio de transferências voluntárias a prefeituras das regiões Norte e agora Nordeste e Centro-Oeste também, e que tem uma vertente de fixação, né, das pessoas na região de fronteira, com a melhoria da dignidade, das condições de vida dessas pessoas, mas que também passa pela segurança pública. E nessa fronteira seca que chega aqui as drogas, vem na esteira as armas, dizimando as famílias brasileiras. No Brasil, só quem combate drogas hoje é a Polícia Rodoviária Federal, que nem é atribuição dela, que é um absurdo. Então, de fato, o governo federal precisa assumir o protagonismo dessa política pública de segurança. É um projeto que trata sobre a liberação a aquisição de armas para produtores rurais. Hoje, os nossos produtores rurais são entregues à própria sorte. Nós pensamos que esse projeto tende a dar o mínimo de estrutura, pelo menos a sensação de segurança. Eu tenho um trauma de arma. Meu pai foi assassinado, eu tinha 14 anos, eu tenho um trauma de arma. Mas não é porque eu não gosto de arma, mas o que a gente vê todo dia é as pessoas sem saber o que fazer. Esse era um projeto que está tramitando aqui nessa comissão. E o outro trata realmente, exatamente, de um novo plebiscito. É outra proposta do senador Wilder, da qual também sou relator. É fazer um novo plebiscito para que nós possamos ouvir a população e tentar revogar o Estatuto do Desarmamento. É a melhor saída? Não sei.
vamos ouvir a população. Os dados lá da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército mostram que, com o Estatuto de Desarmamento, o número de pessoas que se cadastraram como colecionadores, atiradores e caçadores aumentou explosivamente, né? Ou seja, as pessoas buscaram regularizar seu porte de arma, ou regularizar seu porte de arma, se enquadrando na categoria de caçador, colecionador e atirador. Ou seja, surgiram milhares de colecionadores da noite para o dia. Então, talvez a liberação do porte de arma para o produtor rural possa ter esse efeito colateral. Ou seja, várias pessoas que não são produtores rurais vão buscar se enquadrar nessa condição para obter o porte de arma, né? Talvez pode ser um efeito colateral, né? A questão do plebiscito, essa, como o presidente mesmo já colocou, obviamente que é útil, né? A população se manifeste a respeito do tema, se ela entende que é pertinente ou não revogar o Estatuto do Desarmamento. Violência e educação, violência e orçamento. O Senado e uma subcomissão da Segurança Pública. A Câmara dos Deputados tem uma comissão, senador Lazier, que trata de segurança pública. E a Câmara, os deputados representam as pessoas. Quem representa os estados, enquanto unidade da federação, é o Senado. E a política de segurança é dos estados. No entanto, nós não temos aqui nessa casa uma comissão permanente para tratar do tema segurança pública. Eu acho isso assim algo, um equívoco, um vazio, um equívoco extraordinário. Você diz assim, quem que vai cuidar de segurança pública? Termina que é essa comissão de Constituição e Justiça. Quem é que cuida de combate às drogas? No Senado. No que diz respeito ao consumo, é a CAS, porque é um problema de saúde pública. Mas em relação ao tráfico, que é o maior problema, quem é que trata? Não tem quem trate. Não tem quem trate. Então, me parece assim ainda muito difuso até para o Senado Federal. Por isso que, quando cheguei aqui, eu apresentei um projeto para criar a Comissão de Segurança Pública e Combate às Drogas e Paz Social. Está tramitando aqui até hoje. E eu termino para fazer essa autocrítica e solicitando ao senador Lobão que a gente estude a forma mais rápida possível de criar na Comissão de Constituição e Justiça a subcomissão, que é o que ainda tem, de segurança pública. O que nós temos no Brasil? Nós temos uma imensidade, diversidade de organizações criminosas. Contra o quê? Contra a desorganização governamental. E com isso, o que aconteceu? A proliferação do tráfico de drogas, que, conforme nos disse aqui um outro dia, sentado aqui à mesa, o general Vilas Boas, comandante do Exército, ele disse: o maior problema brasileiro é o tráfico, que não está sendo contido, está sendo agravado a cada dia. O Brasil é um país de 8 milhões e 500 mil metros quadrados, agrícola por natureza. Eu não entendo por que nós não temos várias e várias penitenciárias penais, põe o pessoal para trabalhar, para poder pagar a sua alimentação, para poder dar menos prejuízo para o Estado e realmente verificar aqueles que já cumpriram pena ser solto e aqueles que não cumpriram pena, pagar a sua pena, né, que deva ser paga. Que essa falta de recursos financeiros não se localiza, não se circunscreve à segurança pública, porque a agricultura não tem dinheiro, a saúde não tem, a segurança não tem, a educação não tem, nenhum tem. Então, no mínimo, nós poderemos implementar uma política de segurança a ser definitivamente e totalmente executada quando esta fase, esta nuvem de dificuldades financeiras for vencida. A minha conclusão, por agora, é uma só. Temos que acabar com a progressão continuada no nosso país. Progressão continuada é um modelo de educação falido que passa de ano o aluno sem mesmo ter quaisquer condições para isso. A progressão continuada é nosso atestado de incompetência, pois o Estado prefere passar um aluno de ano do que insistir em sua educação e ganho de competências. Eu prefiro socializar nossas crianças na escola do que tentar ressocializar nossos jovens adultos em um presídio. Enfim, hoje nossos presídios estão lotados, a população carcerária é gigantesca e tem gente querendo soltar essas pessoas na rua.
Ou seja, primeiro deixa as crianças sair da escola sem nenhum conhecimento, agora querem soltar os criminosos sem o devido cumprimento da pena. Ou seja, o aluno não consegue passar de ano, vamos aprovar todos. Os nossos presídios estão lotados e o Estado não tem condição para manter os criminosos na cadeia, então vamos soltá-los? Eu divido o sistema de segurança pública num sistema de prevenção, um sistema de repressão, o judiciário que julga e o penitenciário que ressocializa. Esses segmentos não se falam, né? Talvez a repressão, a prevenção e a repressão um pouquinho ali, mas falta essa articulação. Certo? Se não houver articulação para que o Ministério Público, o Judiciário, atue junto com todas as forças de segurança pública, fica muito difícil se estabelecer uma situação dessa. E o Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pelo endereço senado.leg.br/TV ou pelo nosso canal no YouTube. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.